Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo à última fase dos conteúdos da disciplina de História do Ensino Fundamental. Essa viagem agora começa na Idade Moderna, um período marcado, entre outras coisas, pelo renascimento cultural. Nesse período ocorreram reformas religiosas também, que deram origem a novas igrejas, como, por exemplo, a luterana e a anglicana. Durante a Idade Moderna, ocorreram as grandes navegações que proporcionaram um conhecimento maior do planeta, pois novas terras, oceanos e mares foram descobertos, e alguns conquistados pelos europeus naquela época. Também se conhecem nessa época as culturas indígenas de antes dos europeus, como astecas, incas e maias, e algumas tribos no Brasil. Mas como será que foi o contato entre o europeu e os povos que viviam no continente americano? É interessante saber sobre isso. Durante esse tempo, a burguesia vai se fortalecendo e começa a lutar por um outro tipo de sociedade. O liberalismo vai avançando. A Europa vai evoluindo durante o século XIX e a industrialização se alastra. O século XX é importante, entre outras coisas, pelas duas guerras mundiais, os fascismos, pelo avanço do comunismo e também do capitalismo. Veremos o tempo da Guerra Fria e, com seu término, o século XX também termina historicamente. Ficou curioso? Então, é só assistir às aulas dessa fase. Ainda tem muita história para aprendermos. Eu espero você nas aulas. Está bem? Então, até lá! Muito bem. Você já deve ter percebido quanto a nossa vida mudou ao longo de décadas por conta das novidades tecnológicas e outras. De pouco mais de 50 anos para cá, acompanhamos a chegada da televisão, do telefone sem fio, do celular, do computador, das telas de LCD, da internet sem fio, etc, etc. E tudo isso tem deixado a vida muito mais moderna, como se diz. Ou o correto seria contemporânea. Você precisa prestar atenção a esses dois termos, moderno e contemporâneo. Na história, eles têm diferenças. Costumamos relacionar os aspectos modernos com as características do nosso tempo. Certo. Mas será que moderno e contemporâneo não são a mesma coisa? Para a história, esses conceitos são diferentes, como dizíamos. Por isso, os historiadores denominaram, na chamada linha do tempo, duas idades diferentes. Primeiro vem a Idade Moderna, que vai de meados do século XV ao final do XVIII. Depois, a Contemporânea, que compreende o século XIX, os 1800, o século XX, os 1900, até os dias atuais. Portanto, vivemos na contemporaneidade. E podemos considerar como marca desta época o fenômeno da globalização. Durante a Antiguidade, no tempo do Império Romano, os soldados recebiam como pagamento quantidades de sal, dado o valor que o produto tinha. Daí que vem a palavra salário. Na Idade Média, os pagamentos também podiam ser feitos em dinheiro, mas também em outros tipos de produtos. O trabalho era feito principalmente na base da troca, numa certa altura da Idade Média. Os camponeses, em especial, trocavam com os senhores feudais a realização de tarefas nas terras desse senhor, pelo próprio uso que podiam fazer dela, a terra. Mas com a expansão do comércio e o uso do dinheiro, que marcam principalmente a Idade Moderna, aos poucos o trabalho assalariado é adotado em toda a Europa. Já no tempo da industrialização, mais tarde, o trabalhador tem que administrar o seu ganho, dando conta de alimentação, moradia e vestuário. Diferente dos tempos da Idade Moderna e de parte da Idade Contemporânea até o início do século XX, hoje existem leis que regulamentam a remuneração do trabalho, como o salário mínimo, horas extras, férias,
13º, mas é preciso ficar atento para garantir que todos os direitos trabalhistas sejam preservados. Com o fim da Idade Média, há pouco mais de 500 anos, uma série de mudanças resultaram no início de um novo tempo para a história da humanidade, a chamada Idade Moderna. E algumas das características mais marcantes desse tempo foram o fortalecimento do trabalho assalariado e das relações de comércio, a retomada da vida nas cidades que já havia começado na Idade Média, a centralização política do rei todo-poderoso e acima do povo, o pensamento humanista de valorização do ser humano, o surgimento de novas igrejas cristãs, como as igrejas protestantes, e o choque cultural entre culturas diferentes, como o que aconteceu com a descoberta da América. E todos esses eventos traçaram as bases do modelo de mundo em que hoje vivemos. Observe o desenvolvimento tecnológico, o valor dado para a ciência e a produção de eletrônicos, por exemplo. Você vai perceber que as bases dos nossos conceitos de economia, de sociedade e até de política vêm sendo construídos desde aqueles tempos. Tome fôlego, porque isso dá o que pensar. Até o próximo encontro. Olá, você que está aprendendo sobre o Renascimento. Período este que compreende os séculos XIV, XV e parte do XVI. Você se lembra da Mona Lisa? O quadro pintado por Leonardo da Vinci que retrata uma mulher com um sorriso misterioso? Pois a Mona Lisa é um dos quadros mais famosos do mundo e, segundo alguns, o rosto de mulher mais conhecido que existe. Foi feito a partir do ano de 1503. Leonardo da Vinci teria utilizado complexas técnicas de pintura e muita simbologia que até hoje não foram totalmente compreendidos nem pela arte nem pela ciência. Sem dúvida, a Mona Lisa é a mulher mais famosa do mundo. A partir do Renascimento, foi proposta uma nova maneira de pensar e de enxergar o mundo. E as mudanças de pensamento influenciaram também as artes plásticas, isto é, a pintura, a escultura, também a arquitetura, que além de arte é ciência. Influenciaram também a literatura e a ciência em geral. O polonês Nicolau Copérnico e o italiano Galileu Galilei, por exemplo, foram, entre outros, grandes cientistas que representam o Renascimento. Figuras geniais que nos intrigam até hoje. Ficam aí duas boas dicas de biografias para você ler: a de Copérnico e a de Galileu. Vale a pena. Aliás, Galileu foi chamado perante o Tribunal da Santa Inquisição por suas afirmações no campo da ciência naquele tempo. O que aconteceu com ele, a partir daí, é bem intrigante e interessante. Procure saber mais sobre isso. Na Idade Média, principalmente na época do feudalismo, havia uma atividade comercial sempre crescente, onde já começava a nascer a ideia do indivíduo. E também havia certos tipos de trabalho onde a parceria do grupo, ou seja, do coletivo, era a maior característica. Isso significa, por exemplo, que o indivíduo em si não aparecia tanto na atividade agrícola, porque nesse tempo, sem a produção dos camponeses, as outras camadas da sociedade não teriam o que comer. Os cavaleiros, que se dedicavam principalmente às guerras, caçadas, etc., dependiam da produção dos outros. Portanto, como sempre, uma camada social não existe sem a interação com as outras. Em qualquer tipo de sociedade, a história mostra que todas as camadas sociais têm importância na sustentação da vida em sociedade. O Renascimento introduziu na sociedade um novo modelo de produção mais marcado pelo individualismo que antes. Para o modelo renascentista de produção, cada indivíduo é cada vez mais responsável pelo seu sucesso ou fracasso na sociedade em que vive. Cada vez mais aumenta a exigência do indivíduo em si.
O conceito de individualismo, que até hoje é uma característica importante e marcante da nossa sociedade ocidental, foi incorporado por outras áreas, além do trabalho e da economia. Para a arte renascentista, por exemplo, o ser humano é a principal fonte de inspiração. E nesse período que acontecem as reformas protestantes, que mudam o pensamento religioso e pregam a livre interpretação da Bíblia, valorizando assim, portanto, o indivíduo em si. O período do Renascimento serviu para mostrar, mais uma vez, a grande capacidade criativa que o homem tem. No Renascimento, essa capacidade tende a aparecer mais porque o homem ficou mais livre para criar. No campo das artes foram produzidas obras que até hoje nos fascinam pela beleza e pela grandiosidade, como os trabalhos de artistas, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Botticelli. Para a ciência, o período renascentista foi uma fase de crescimento e expansão. Os primeiros passos para o desenvolvimento que a ciência alcançou depois foram dados no Renascimento, destacando-se principalmente na física, na astronomia, na medicina, etc. Esse estímulo científico veio principalmente do racionalismo. O Renascimento valorizou muito esse aspecto racional do ser humano, capaz de pensar, comprovar hipóteses. O pensamento racional foi a mola propulsora de fantásticas invenções, já naquele tempo, chegando, por exemplo, até os foguetes de hoje e também de inventos terríveis como a bomba atômica. Diante disso, pode-se afirmar que a racionalidade em si é fantástica para descobrir coisas, leis, princípios, enfim, para a própria evolução do ser humano. No entanto, quando aplicada com fins escusos e com interesses que não considera o outro como igual, pode-se vislumbrar aí um aspecto negativo do que o ser humano conseguiu conquistar e que depois aplicou mal. Pense nisso. Quanta coisa boa existe, mas que é mal aplicada muitas vezes, diminuindo o próprio valor do ser humano. Até o próximo encontro. Olá vocês, tudo bem? Vamos lá para um assunto bem interessante hoje. As religiões. Há religiões que existem há milênios, como o budismo e o judaísmo, por exemplo. E embora a religião cristã exista há pelo menos 2000 anos, ela não é uma igreja única. Está dividida em várias denominações. O cristianismo é baseado nos ensinamentos da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e de Jesus Cristo. Mas novas igrejas, com outras ideias sobre os princípios do cristianismo, foram fundadas, dando origem a novas igrejas cristãs. Até o início da Idade Moderna, isso era praticamente impossível, se não muito difícil de acontecer. Oficialmente existia a Igreja Cristã Ortodoxa Oriental, em Constantinopla, desde o século XI, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que comandava o cristianismo ocidental e não permitia a existência de nenhuma outra igreja cristã. A partir do século XVI, esse quadro mudou. Foi quando o alemão Martinho Lutero deu início à reforma religiosa, assim como Calvino e o rei Henrique VIII. Logo após, surgiram outras igrejas. No século XX, por exemplo, aparecem, entre outras, a Igreja Quadrangular e a Assembleia de Deus, e ainda as igrejas Universal, Renascer e tantas outras. Até o século XVI, a Igreja Católica de Roma possuía controle das ações religiosas e também mantinha um grande poder econômico e social. A Igreja tinha um papel formativo da moralidade, controlava até mesmo o comportamento individual das pessoas. Afinal, dificilmente alguém contrariava o que era dito pela instituição igreja naquele tempo, com o perigo de arder eternamente no fogo do inferno, ou passar um bom tempo, pelo menos, no purgatório.
Mas esse olhar teocêntrico, ou seja, com Deus como centro do pensamento e do universo, usado pela Igreja, já estava perdendo lugar na mente de artistas intelectuais. Surgiu então o humanismo, que colocava o homem no centro das questões, forte característica do movimento intelectual da Renascença. Esta posição de alguns pensadores causou impactos significativos no universo religioso. Se antes Deus e a Igreja guiavam o homem, agora o homem, por si só, consolidava o próprio caminho, ou pelo menos tentava fazê-lo. Por isso, pessoas como o alemão Martinho Lutero se sentiram encorajados em denunciar os abusos e incoerências do clero daquele tempo. Em momentos anteriores, atitudes como estas de Lutero eram impossíveis de se imaginar. A Alemanha, como conhecemos hoje, não existia no momento em que a reforma religiosa estava acontecendo. A Europa Central era conhecida como Sacro Império Romano Germânico, um conjunto de reinos unidos culturalmente, mas regidos com certa autonomia pelos príncipes. Isto é, não havia um governo centralizado ou absolutista, como acontecia em outros países ou reinos. Assim, quando Martinho Lutero começou a construir a Igreja Reformada, a maioria dos burgueses e príncipes germânicos deu apoio a ele. Assim, com uma nova religião oficial, no lugar do catolicismo, os soberanos garantiram uma administração independente, livre das interferências do Papa de Roma. Portanto, além dos interesses religiosos, havia interesses políticos e econômicos. Notem bem que há interesses de todos os tipos, além de econômicos e políticos. Também há os interesses religiosos, que podem, inclusive, causar guerras, como aconteceu e ainda acontece. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? A nossa saudação de hoje é para quem quer saber dos movimentos que dividiram a Igreja Cristã do Ocidente. Esses movimentos são conhecidos como luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Também se chama de reação católica para a reação da Igreja de Roma contra esses movimentos e também se chama de contra-reforma. Todos esses nomes que você acabou de ouvir, eles são originários do século XVI, de um momento em que a Igreja Católica de Roma passou por um período de grande contestação. Os principais motivos da disputa eram o grande poder que a Igreja Católica tinha naquela época e os abusos cometidos em nome da religião. A mudança na visão de mundo, o aprofundamento do espírito crítico e as ideias humanistas colocando o ser humano no centro do universo, propostas pelo Renascimento, impulsionaram esses movimentos de contestação religiosa. O primeiro movimento foi a Reforma Luterana, na Alemanha, em 1517. Alguns anos depois, na Suíça, aconteceu o movimento calvinista. E na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica de Roma para criar uma Igreja Nacional da Inglaterra, que se chamou de Igreja Anglicana. As religiões criadas durante o movimento reformista foram alvo de perseguições e de guerras religiosas. Um dos episódios mais marcantes desse período foi a Noite de São Bartolomeu, entre católicos e protestantes, que aconteceu na França em 1572. Os reis da França ordenaram a repressão de qualquer manifestação protestante. E cerca de 100 mil protestantes foram mortos nesse episódio sangrento. A Igreja Católica não ficou de braços cruzados, não, e buscou uma maneira para acabar com os movimentos de contestação e encontrar uma solução para a perda da sua hegemonia. A reação da Igreja ficou conhecida como Contra-Reforma ou Reação Católica. A criação
da Companhia dos Jesuítas, conhecida também como Companhia de Jesus, e o Concílio de Trento, que durou vários anos, são algumas das medidas tomadas pela Igreja para fazer frente aos movimentos reformistas. Não deixe de procurar mais informações sobre esse assunto. E lembre, veja pelo bloco da reforma, o que queria, o que propôs, e o bloco da reação da Igreja Católica, quais são as medidas que ela toma. No século XVI, foram criadas novas religiões com base no cristianismo, mas separadas da Igreja Católica de Roma e que a contradiziam em muitos aspectos, tanto na doutrina como na sua organização. Mas não podemos esquecer que este período também é marcado por eventos de repressão. Uma das ações mais repressoras e que ficou marcada foi exercida pelo Tribunal da Inquisição, que já existia desde o século XIII na Idade Média. Este Tribunal da Inquisição julgou, condenou e assassinou pessoas que seguiam crenças e religiões diferentes do catolicismo. Hoje não existe mais o Tribunal da Inquisição. Que bom! Mas você já parou para pensar se a intolerância religiosa acabou? Podemos afirmar que uma igreja é mais correta que a outra? Com certeza, não. Todas as crenças e religiões devem ser respeitadas. Não esqueça, pense nisso. Até o próximo encontro. Tchau. Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar em monarquias da Europa e sua expansão pelo mundo. Era uma época em que houve um maior conhecimento do planeta Terra através de oceanos e continentes que ficaram conhecidos. Como diz o grande poeta português Camões, abre aspas, por mares nunca dantes navegados. Fecha aspas. Isto, guardadas as proporções de hoje, essa expansão não deixava de ser, para a época, uma verdadeira globalização. Estamos falando do começo da Idade Moderna, um pouco mais de 500 anos. Nesta época, várias monarquias da Europa, como a França, a Inglaterra, Espanha, Portugal, já tinham uma grande força. Essas monarquias consolidaram-se ao longo da Idade Moderna e se consolidaram em estados absolutamente fortes e centralizados na figura do rei. Curioso, não? Mas nada bom para os cidadãos comuns. Então, que tal ver um pouco melhor como isto funciona? É importante perceber que no regime absolutista, que era baseado no direito divino de governar, isto é, o rei recebia diretamente de Deus o poder, e não como defendemos hoje numa democracia, em que o poder deve vir do povo, não havia Constituição, ou seja, um conjunto de leis que regulamentasse a vida de todos. A vontade do rei era lei. Na Inglaterra, já no final do século XVII, foi reforçado o poder do parlamento, que já controlava o poder do rei. Tratar todos os cidadãos igualmente, reconhecer o direito à liberdade, foi uma das exigências das revoluções que aconteceram já no final da época do absolutismo, como a Revolução Americana, ou conhecida também como Independência dos Estados Unidos, que começou em 1776. E, logo depois, a não menos famosa Revolução Francesa, que iniciou em 1789. Elas derrubaram, de alguma forma, esse tipo de governo. Essas revoluções exigiam uma Constituição, isto é, um conjunto de leis que governam um país. No Brasil, por exemplo, hoje, nós temos uma Constituição, a última, que data de 1988. E ainda que existam outras leis, nenhuma pode contrariar esta Constituição Nacional. Busque saber o que diz a Constituição brasileira. É interessante e importante para você, inclusive para entender os seus direitos e deveres como cidadão. Embora fossem fortes as teorias absolutistas que sustentavam o governo cujo poder vinha direto de Deus,
Nem todos os intelectuais desta época, do período chamado Idade Moderna, entre os séculos XV e finais do XVIII, apoiaram os estados absolutistas. Alguns pensadores, como o inglês Thomas Morus, recusaram a ideia de que um rei poderoso seria o melhor para uma nação. Morus, inclusive, escreveu um livro chamado A Utopia. Ele fala nessa obra sobre uma terra imaginária, em que não existem diferenças sociais e que tudo é de todos. Nela, o governo é eleito pelos cidadãos. Esta obra de 1516 questionava a situação da Inglaterra, pois nessa época, que era a época de Henrique VIII, a pobreza e as guerras contrastavam demais com as ambições particulares do rei. Pense no que mudou no mundo em cerca de 500 anos e no que ainda pode mudar. Ainda que grandes mudanças sejam sonhos, pequenas mudanças são necessárias e podem fazer diferença. Até o próximo encontro. Tchau. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a expansão marítima e comercial da Europa. Na Idade Moderna, nos últimos 500 e poucos anos, os países europeus adotaram um novo modelo econômico para a época chamado de mercantilismo. Era um conjunto de práticas econômicas que incentivavam a expansão marítima e comercial. Era a continuidade do período das grandes navegações e das relações comerciais com países de outros continentes, principalmente com a América, a Ásia e também com a África. Isso foi uma verdadeira globalização para a época. Pense bem, vários produtos começaram a circular por grande parte dos continentes. E veja só, hoje em dia, também vivemos uma época de globalização, nós sabemos. Claro, muito maior, mais complicada, mais complexa do que a de 5 séculos atrás. Pois atualmente é muito comum encontrarmos produtos importados como roupas, perfumes, eletrodomésticos, eletroeletrônicos em qualquer lugar. Não é mesmo? Pense nisso. Expansão marítima e comercial. Foi este movimento que abriu na Europa novos mercados consumidores para os seus produtos e, ao mesmo tempo, mercadorias que não existiam na Europa. Um dos primeiros produtos importados na Europa foram as especiarias do Oriente, como cravo, canela, pimenta, noz moscada, assim por diante. Você sabia que a maior parte dos europeus não tinha boa alimentação? A carne era um produto raro, destinado aos nobres e aos padres, e que perdia o sabor em pouco tempo devido às péssimas condições de conservação. Por isso, as especiarias fizeram sucesso na Europa sem tamanho, pois passaram a ser utilizadas na culinária, com tempero, e também na conservação dos alimentos. Em pouco tempo, as especiarias orientais se tornaram um produto de grande valor comercial. As grandes navegações representaram uma aventura perigosa e arriscada para os países da Europa. Imagine você o desafio que era para os conquistadores daquele tempo enfrentarem o mar, sem ter certeza de muitas coisas que sobre o mar hoje se sabe. E as navegações envolviam pessoas de todas as partes. Por exemplo, navegadores e pilotos italianos, marujos espanhóis ou portugueses e assim por diante. Os maiores investidores, entre eles estavam os banqueiros italianos, que eram grandes famílias que funcionavam como grandes bancos. A motivação das pessoas envolvidas nas grandes navegações, é lógico, era a possibilidade de um bom retorno financeiro ao final de cada viagem. Os europeus foram para o Oriente, como a China, as Índias, e em seguida chegaram à América, isto oficialmente, em 1492. Quando chegaram aqui, é claro que o estilo de vida europeu entrou em choque com o modo de vida daqueles que aqui viviam e que foram chamados de índios. Mas isso já é outra história. Até o próximo encontro. Tchau.
Antes da chegada do colonizador europeu, o continente americano era habitado por vários povos chamados de pré-colombianos ou, segundo outros, de pré-coloniais. Na América havia vários povos, portanto. Uns eram tribos indígenas que se dedicavam principalmente à caça e à pesca, à coleta e com uma organização social, digamos, mais simples, como aqui no Brasil. E também existiam sociedades mais complexas e sofisticadas que construíram cidades com mais de 100 mil habitantes, por exemplo, e que possuíam conhecimentos de várias ciências como de matemática, astronomia. Eram os incas, os maias e os astecas. Incas, maias e astecas eram, portanto, as civilizações mais desenvolvidas da América nesse tempo. Com os maias já em decadência nesse período envolta em mistérios, os incas e os astecas foram conquistados e devastados pelo colonizador europeu, o espanhol. Muito do que se conhece hoje sobre a cultura de incas, maias e astecas é o resultado do trabalho dos pesquisadores, que recuperaram muitos dos vestígios desses povos. Por isso que hoje podemos conhecer muito mais. O primeiro contato entre a civilização asteca e os colonizadores espanhóis aconteceu em 1519. O espanhol Hernán Cortés desembarcou no México e foi muito bem recebido pela corte do imperador Montezuma dos astecas. E isto aconteceu porque a civilização asteca acreditava em uma lenda que falava sobre um deus que havia atravessado o mar, velejando e que um dia retornaria. Quando os astecas avistaram os navios espanhóis, eles acreditaram que era o deus Quetzalcóatl que estava retornando. Esse engano custou a vida de milhares deles. Cortés conquistou a confiança do imperador, traindo-o depois, e em seguida conquistou todo o império e todo o povo asteca. Quando então morre muita gente. E ainda Cortés destrói a capital do império e assume o poder daquela terra. Os povos pré-colombianos ou pré-coloniais que viviam aqui na América produziram uma cultura muito valiosa. O colonizador e conquistador europeu acabou destruindo muito dessa cultura. Para alguns, afirmam até que praticamente destruíram tudo, desde as tribos mais simples até as das sociedades mais complexas, como foi o caso dos incas, dos maias e dos astecas. Veja isso. Em 1854, o presidente dos Estados Unidos propôs comprar uma grande área de terra dos índios Pele Vermelha. Em troca, os índios receberiam uma reserva para morar. O cacique Seattle aceitou a troca, para evitar que o homem branco usasse a violência para conseguir o que queria. O cacique escreveu uma carta-resposta ao presidente, que é conhecida até hoje como uma das maiores declarações de amor à natureza e ao meio ambiente. Qual povo foi mais civilizado nessa situação? Quem você acha? O homem branco ou a tribo Pele Vermelha? Tire suas conclusões, mas não deixe de ler essa maravilhosa carta. Até o próximo encontro. Tchau. Olá, tudo bem? Bem, eu espero que você esteja aprendendo e gostando de história. Veja só, os europeus chegaram aqui no continente americano no final do século XV. Colombo, em 1492, chegou em uma ilha na América Central e Cabral, em 1500, chegou ao Brasil. Esses são os dados oficialmente aceitos. Há, porém, hipóteses de que alguns outros povos teriam passado por aqui antes deles. Muito bem, mas antes disso já existia uma população de milhares de indivíduos no continente. Os nativos, que foram chamados de índios. A viagem de Colombo, em 1492, marcou o início do processo de colonização feito pelos europeus, em parte da América do Norte, da América Central e do Sul. Os espanhóis exploraram a mão de obra indígena na extração de toda a riqueza possível.
Seu principal foco, as minas de ouro e de prata. No Brasil, os portugueses começaram pela exploração e extração de pau-brasil e depois utilizaram-se das plantações de açúcar. Só encontraram ouro mais tarde. As regiões conquistadas por espanhóis e portugueses tinham por objetivo grandes transações comerciais. Na América do Norte, ingleses que fugiam de perseguições religiosas atravessaram o oceano para colonizar novas terras e lá construir uma nova vida, além de interesses comerciais também. Poderíamos dizer que essas são características gerais do cenário colonial americano. A diferença básica é que as colônias espanholas e portuguesas na América tiveram mais caráter de extração de riquezas, enquanto as inglesas se caracterizaram mais pela formação efetiva de colônias de imigrantes. Isto é, vieram para ficar. O Rio da Prata, estuário formado pelo Rio Paraná e pelo Rio Uruguai, teve enorme valor durante o período colonial na América do Sul. O rio era o principal acesso do continente ao mar, por onde saíam as riquezas que iam para a Europa. Por ser um ponto estratégico, o controle da navegação estava na mira de várias nações. No ano de 1680, os portugueses fundaram a colônia de Sacramento, em território do atual Uruguai. A intenção de Portugal era disputar com a Espanha o controle daquela importante região fluvial, isto é, o Rio da Prata. A Inglaterra, uma das interessadas, também se manteve atenta, fosse ao apoio dado a Portugal para a fundação da colônia do Sacramento ou a presença de contrabandistas e corsários que a Inglaterra mantinha na costa do Rio da Prata. Este rio ainda hoje apresenta interesses diversos e disputas também. Aqui fica uma dica para você pesquisar e descobrir mais sobre a importância histórica desse rio, que já se tornou famoso logo que os europeus chegaram aqui há cerca de 500 anos. Na América do Norte, os colonos desfrutavam de certa liberdade, mas isso mudou ao longo do século XVIII. A Inglaterra começou a cobrar dos colonos tributos, isto é, impostos, e fazer exigências comerciais. Em 1764, a chamada Lei do Açúcar obrigou os colonos a pagar uma taxa sobre os carregamentos de açúcar que não pertenciam às colônias britânicas, também chamadas inglesas. No ano seguinte, foi a tal Lei do Selo, que exigia a compra de um selo para todos os documentos, e depois ainda teve a Lei do Chá, que obrigava a colônia a consumir somente o chá vindo da Inglaterra. Inconformados, os colonos começaram a se opor à presença britânica e organizaram o primeiro Congresso da Filadélfia, em que redigiram uma carta exigindo o fim das cobranças. No segundo congresso, em 1776, os colonos das 13 colônias romperam com a Inglaterra e proclamaram a independência dos Estados Unidos da América, isto é, das 13 colônias então. A Carta Constitucional da Nação foi promulgada em 1787. O desenvolvimento das três Américas, do Norte, do Centro e do Sul, foi diferente por causa do tipo de colonização. Até o próximo encontro. Olá, como vai? Tudo bem? Bem, no início da Idade Moderna, em meados do século XV, a burguesia teve grande destaque na formação dos estados nacionais. Ela também contribuiu com o avanço das relações capitalistas de trabalho e produção. Com o passar dos anos, a burguesia, que detinha grande poder econômico, passou a desejar uma maior participação na política. Os reis absolutistas, aqueles que governavam por direito divino, e o pacto colonial, que era uma das formas que sustentava esse tipo de rei, passaram a ser vistos como ultrapassados pela burguesia e por aqueles que a apoiavam. Entre os séculos 17 e 18 surgiu uma nova corrente de pensamento, o Iluminismo.
Os pensadores iluministas valorizavam a razão e a ciência e criticavam o sistema político e social da época. Para eles, a sociedade perfeita era baseada em ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A burguesia, apoiada também pela nova forma de pensamento iluminista, tinha por objetivo romper com as estruturas sociais que ela considerava ultrapassadas e estabelecer uma sociedade baseada em novas regras. Os iluministas valorizavam o questionamento, a investigação e a experiência como forma de conhecimento da natureza e da sociedade. Para eles, a ciência era uma luz a ser descoberta. Os iluministas chamavam de aluno os aprendizes que ainda não haviam experimentado a luz do conhecimento. Os reflexos do pensamento iluminista permanecem até os dias atuais. A base do iluminismo iniciou-se no século XVII, mas foi no século XVIII que a Europa presenciou a disseminação dos ideais de filósofos e cientistas defensores da razão. O movimento iluminista foi chamado de Século das Luzes. Nele, uma série de obras foi produzida, com o objetivo de transformar a realidade. E a produção científica da época ajudou a moldar o que hoje conhecemos como ciência. Um conjunto de fatos que os historiadores chamaram de revoluções burguesas marcou profundamente a sociedade da segunda metade do século XVIII. Essas mudanças, contudo, podem ser vistas ainda na atualidade. Um exemplo disso são as noções de república e democracia modernas, nascidas com a independência dos Estados Unidos em 1776. As conquistas iniciadas com as revoluções burguesas não aconteceram facilmente. Elas mobilizaram grandes lutas antes de se tornarem realidade. A Revolução Industrial, o uso da máquina e de novas formas de energia, como o carvão e o vapor, redefiniram as relações de trabalho. Na indústria foram inventadas novas formas de produção em série, em que a velocidade e os avanços tecnológicos definiram novas características para o universo do trabalho. Até o próximo encontro. Olá, como vai? Tudo bem? Bem, vamos lá ainda com o século XX. O século XX, mais do que qualquer outro período, foi marcado por uma série de conflitos armados que aconteceram em vários lugares do mundo e ainda em alguns continuam acontecendo. Em muitos aspectos, o avanço da tecnologia usada para matar foi um dos responsáveis pela grande quantidade de mortes e destruição através das guerras no século XX. Por trás desses grandes conflitos armados estão presentes principalmente interesses políticos e econômicos, além de outros como os religiosos e os ideológicos, que também fomentam guerras e conflitos. No século XX, a humanidade presenciou guerras de grandes proporções, como, entre outras, as duas guerras mundiais e a Guerra do Vietnã, que envolveram vários países ao mesmo tempo, com consequências para todo o planeta. Os avanços tecnológicos da época foram muitos, alguns para o bem-estar das pessoas, como a eletricidade, o cinema, o rádio e o automóvel. Outros, nem tanto. Os avanços tecnológicos chegaram à indústria bélica e ajudaram a desenvolver novas armas, tais como o lança-chamas, a metralhadora, os tanques de guerra e as bombas, como na Segunda Guerra Mundial, que se chegou à invenção da bomba atômica. Os conflitos armados do século XX, como quaisquer outros conflitos de outros séculos e épocas, infelizmente, são uma parte triste da história da humanidade. Os fatos históricos não devem ser analisados de forma isolada, porque os acontecimentos históricos estão interligados.
Podemos estudar um determinado assunto, mas é preciso lembrar que os fatos que desencadearam tal acontecimento são anteriores a ele ou estão acontecendo junto com ele. Um bom exemplo disso é a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito teve suas origens desde o século XIX, quando muitos países da Europa colocaram em prática a política imperialista. Os países da Europa repartiram entre si a África e a Ásia e criaram várias colônias nesses lugares. Os países europeus estavam em busca, entre outras coisas, de matéria-prima e de novos mercados para os seus produtos. Os conflitos começaram quando 2 ou mais países disputavam o mesmo lugar, mas também rivalizavam na produção econômica e na inserção de seus mercados. Essa história não para por aqui. Há mais fatores que fazem parte do desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Pesquise mais, portanto, sobre esse assunto para compreendê-lo melhor. No período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, vários países da Europa passaram por regimes totalitários. Os regimes totalitários se caracterizavam pelo radicalismo, pela intolerância a ideias não oficiais e por ações de extrema violência a qualquer oposição a esses regimes. Com o fim do conflito, alguns regimes totalitários também chegaram ao fim, como foi o caso do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. A Segunda Guerra deixou um saldo de cerca de 50 milhões de mortos e outros milhões de feridos. Os Estados Unidos e a União Soviética, que estavam do mesmo lado dos que venceram a Segunda Guerra Mundial, dividiram o mundo em 2 esferas de influência. De um lado estavam os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos. De outro, os países socialistas, comandados pela União Soviética, também chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa divisão marcou o início da Guerra Fria. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Pois hoje vamos falar sobre alguns aspectos do século XX. O século XX presenciou uma série de descobertas científicas e tecnológicas que melhoraram a vida de muitas pessoas. Em contrapartida, esse mesmo século presenciou 2 grandes guerras mundiais, sem falar de uma série de conflitos armados que aconteceram e continuam acontecendo em diversos locais do mundo. Um acontecimento que teve grande importância nos rumos políticos e econômicos do planeta foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que fez ruir grandes impérios ainda em atividade no início do século XX. O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, o Império Russo e também o Império Alemão. Outro grande acontecimento do século XX foi a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Quando essa guerra terminou, a Europa estava arrasada. E esse contexto permitiu, mais do que nunca, o surgimento de uma grande potência, os Estados Unidos. No século XX, também acompanhamos várias revoluções, dentre elas a Revolução das Mulheres, da Juventude, das minorias raciais e sexuais. No século XX ocorreu também, entre outras, a Revolução Tecnológica Digital. Um dos efeitos da Revolução Tecnológica foi o surgimento e o aperfeiçoamento da informática, que atualmente faz parte de muitos setores do nosso cotidiano. Com o final da Segunda Guerra Mundial, formaram-se 2 grandes áreas opostas de influência, tanto política quanto econômica e ideológica. Uma dessas áreas de influência tinha os Estados Unidos como líder dos países capitalistas. Outra grande área de influência, da qual faziam parte os países socialistas, foi liderada pela União Soviética. A disputa entre os 2 modelos, políticos e econômicos, era bastante acirrada e refletiu até mesmo no esporte. Na década de 1980, Estados Unidos e União Soviética sediaram Jogos Olímpicos.
Os dois países boicotaram o evento um do outro. Em 1980, os atletas americanos não participaram das Olimpíadas de Moscou. E para revidar, 4 anos depois, os soviéticos não enviaram seus atletas para os Estados Unidos. Era um sinal contundente de que havia uma guerra, oficialmente não declarada. Em pleno século XXI, os avanços da medicina permitiram um aumento da expectativa de vida da população. Em muitos países desenvolvidos, a expectativa de vida gira em torno dos 80 anos de idade. Porém, nos países do chamado Terceiro Mundo, ou em desenvolvimento, doenças que são facilmente diagnosticáveis e mesmo curáveis pela medicina atual ainda provocam altos índices de mortalidade. O vírus da poliomielite, causador da paralisia infantil, ainda circula em países da África e da Ásia. No Brasil, o último caso foi registrado nos anos 80. A miséria é outra grande vilã. Conforme a ONU, Organização das Nações Unidas, 800 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. O grande desafio do século XXI é fazer com que a qualidade de vida seja acessível ao maior número de pessoas do planeta. Que os erros do passado sirvam de reflexão para melhores tempos no presente e no futuro. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? A ecologia é uma ciência que tem por objetivo estudar as relações entre o ambiente natural e os seres vivos. A ecologia ganhou status de ciência a partir do século XIX. Contudo, foi só na década de 1960 que começou-se a pesquisar e compreender melhor o processo de extinção de espécies animais e vegetais. E foi quando grupos ambientais iniciaram a formação de instituições de proteção. Com o advento da Revolução Industrial, já iniciada no século XVIII e expandida por várias partes do mundo no século XIX, a quantidade de resíduos perigosos lançados na atmosfera, nos rios e no solo aumentou de forma vertiginosa. Depois dos anos 1960, gradativamente a ecologia deixou de ser discutida apenas no meio acadêmico para se tornar também uma preocupação global. Atualmente, as discussões envolvendo a ecologia estão intimamente ligadas com a produção industrial e tecnológica, tanto que, nos anos 1990, surgiu a certificação chamada de ISO 14000, que certifica empresas e indústrias tendo em vista a redução do impacto ambiental. A poluição do ar é um dos fatores mais agravantes para o aquecimento global. A população humana cresceu gradativamente até o século XIX, quando melhoras nas condições de higiene e também as descobertas da medicina fizeram diminuir os índices de mortalidade e aumentar o índice de natalidade. Atualmente, a população humana da Terra gira em torno de 6 bilhões e 500 milhões de pessoas, sendo que mais de 1 bilhão e 400 milhões estão concentrados na China. Outro grande problema que começou há bastante tempo foi o desmatamento das florestas, que no Brasil se iniciou com a conquista do território pelos europeus ainda no século XVI. A despreocupação com os recursos hídricos está da mesma forma degradando o meio ambiente em que vivemos. Atualmente, pode-se acrescentar a esses problemas a questão do desmatamento. No Brasil, a exploração da Mata Atlântica se iniciou no século XVI, com a extração do pau-brasil. Hoje,
a mata se resume a pequenas porcentagens do tamanho original. A despreocupação com os recursos hídricos também está em alerta. Caso o homem não mude a forma de consumo, o meio ambiente das gerações futuras pode estar prejudicado. Atualmente, muitas questões ambientais têm sido amplamente debatidas. O aquecimento global e as transformações climáticas já colocam a população em estado de alerta. Um grave problema é que o planeta pode deixar de ter as condições favoráveis à continuação da vida humana. As ações humanas, tanto domésticas quanto comerciais e industriais, contribuíram para que a situação chegasse ao patamar que está hoje. O que precisamos fazer para reverter isso? As respostas estão sendo debatidas constantemente ao redor do mundo. Atualmente, a situação climática é vista em parte como assunto diplomático entre países. Contudo, o problema reflete em cada um de nós. Apenas uma mudança radical na maneira de consumo pode dar garantia da continuidade das próximas gerações. Que a história ambiental continue sendo contada pela humanidade. Até o próximo encontro. Pois chegamos ao fim de mais uma fase dos conteúdos de história do ensino fundamental. Passamos pela Idade Moderna e pela Idade Contemporânea, até o final do século XX, quando termina a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Passeamos praticamente pelos últimos 500 anos de história. Vimos o mundo ocidental se ampliar através das viagens e conquistas dos europeus. Desde os monarcas que governavam por direito divino, até a conquista de governos eleitos pelo povo. Passamos por revoluções importantes, como a francesa e depois a russa. Também vimos a evolução da industrialização. As duas guerras mundiais, os fascismos e a Guerra Fria, entre outras coisas, marcaram definitivamente o século XX. Parabéns! Você acaba de concluir todos os conteúdos de história do ensino fundamental. E parabéns também pela sua conquista. Continue buscando sempre novos desafios. É muito bom. E boa sorte!